Você já teve a sensação de estar sendo observado mesmo estando sozinho? Agora imagine entrar em um elevador, olhar para fora e agir como se alguém estivesse ali, mas não ter absolutamente ninguém. Esse vídeo existe, ele é real e até hoje ninguém conseguiu explicar exatamente o que está acontecendo nele. Dias depois dessas imagens serem gravadas, a jovem que aparece ali seria encontrada morta, em circunstâncias que deixaram investigadores, peritos e milhões de pessoas ao redor do mundo sem respostas. Essa é a história de Elisa Lam, um caso que mistura mistério, comportamento inexplicável e um dos lugares mais sombrios dos Estados Unidos. Elisa Lam tinha 21 anos e era estudante universitária em Vancouver, no Canadá. Ela estudava na Universidade da Colômbia Britânica e era apaixonada por escrever. Seu blog pessoal funcionava quase como um diário aberto, onde ela compartilhava pensamentos, inseguranças, sentimentos e reflexões sobre a vida. Ela falava sobre identidade, sobre se sentir deslocada às vezes e também sobre suas lutas internas. Elisa enfrentava transtornos de saúde mental e fazia uso de medicamentos, mas ao mesmo tempo ela buscava independência, novas experiências e autoconhecimento, e foi exatamente isso que motivou a sua viagem. Em 2013, Elisa decidiu fazer uma viagem sozinha pela Califórnia. Ela passou por várias cidades como San Diego e Santa Cruz, sempre registrando momentos, tirando fotos e mantendo contato com a família. Tudo parecia normal. Ela estava animada, explorando lugares novos, vivendo algo que, para ela, representava liberdade. Até que ela chegou em Los Angeles, e foi lá que as coisas começaram a mudar. Elisa escolheu se hospedar no Cecil Hotel. À primeira vista era uma escolha comum, preço mais acessível, localização central, muito usado por viajantes. Mas existia um detalhe importante: o hotel ficava em uma região conhecida por altos índices de criminalidade, e além disso, o próprio hotel carregava uma história muito pesada. O Cecil Hotel não era um hotel comum. Desde a sua inauguração, ele sempre esteve ligado a diversos acontecimentos trágicos. Ao longo dos anos, o local foi cenário de suicídios, mortes inexplicáveis, violência e desaparecimentos. E não para por aí. Dois nomes chamam muita atenção. Richard Ramirez, ele ficou hospedado no hotel durante a época que cometia assassinatos em Los Angeles. E Jack Unterweger, outro assassino que também passou pelo hotel enquanto cometia crimes. Com o tempo, o Cecil ganhou fama de lugar carregado, sombrio, quase como se tivesse uma energia difícil de explicar. No início da estadia, Elisa dividia quarto com outras pessoas, mas algo começou a dar errado. Segundo relatos, seu comportamento começou a incomodar colegas de quarto. Ela foi então transferida para um quarto individual. Esse detalhe, apesar de pouco comentado, levanta uma questão: o que exatamente estava acontecendo com ela nesses dias? Nos primeiros dias, Elisa mantinha contato com seus pais diariamente, mas de repente isso parou. Nenhuma mensagem, nenhuma ligação, nenhum sinal. A família então percebeu rapidamente que algo estava errado. E então o desaparecimento foi oficialmente reportado. A polícia iniciou as buscas dentro do hotel, quartos foram verificados, áreas comuns foram analisadas, mas nada. Era como se Elisa tivesse simplesmente desaparecido. Dias depois, a polícia divulgou um vídeo, imagens de uma câmera de segurança dentro de um elevador. E esse vídeo mudaria completamente o caso. Elisa entra no elevador, ela aperta vários botões de forma aparentemente aleatória. Ela se posiciona em um canto, como se estivesse tentando se esconder. Em seguida, ela se inclina para fora, olha para os lados, como se estivesse observando alguém no corredor, mas não há ninguém. Ela volta para dentro, faz movimentos estranhos com as mãos, gestos difíceis de interpretar, e então sai. Volta, sai de novo, e durante tudo isso, o elevador simplesmente não fecha. Esse detalhe simples se tornou um dos maiores pontos de discussão do caso. Enquanto isso, algo estranho começou a acontecer no hotel. Os hóspedes começaram a reclamar. A água estava com gosto estranho, a cor parecia alterada, o cheiro era incomum. Então os funcionários decidiram investigar.
Eles subiram até o topo do prédio e, ao verificarem as caixas d'água, fizeram uma descoberta chocante. O corpo de Elisa Lam estava dentro de uma delas. Esse caso não se tornou famoso apenas pelo que aconteceu, mas pelo que não faz sentido. Como Elisa acessou o telhado? Por que não há imagens dela indo até lá? Como ela entrou dentro da caixa d'água? A tampa estava aberta ou fechada? Por que ninguém ouviu nada? E o que exatamente ela estava fazendo no elevador? Cada uma dessas perguntas abre espaço para mais dúvidas. A teoria mais aceita é de que ela poderia ter passado por um episódio de desorientação ou paranoia. Isso explica a sensação de perseguição, os movimentos no elevador, decisões impulsivas. A outra teoria é de que o elevador poderia estar em modo de segurança. Isso faria com que demorasse para fechar, reagisse de forma incomum, o que parece inexplicável, pode ter uma explicação técnica. Apesar de parecer impossível, o acesso ao telhado não era totalmente restrito. Isso indica que Elisa pode ter chegado lá sozinha. Alguns acreditam que alguém pode ter tido participação, mas não existe nenhuma prova concreta. E claro, existem teorias mais misteriosas. Pessoas que acreditam que Elisa pode ter percebido algo ou alguém que nunca apareceu nas câmeras, mas isso parece no campo das suposições. O caso de Elisa Lam continua sendo um dos mais intrigantes da era moderna, porque ele reúne algo raro, que é imagens reais, comportamento inexplicável e um final que levanta mais perguntas do que respostas. Talvez tudo tenha uma explicação lógica, ou talvez exista algo nesse caso que simplesmente ainda não conseguimos entender. Agora me diz, se você estivesse naquele elevador, olhando para o corredor, você acha que veria? Nada? Ou será que Elisa viu algo que nunca apareceu nas imagens? Comenta aqui embaixo o que você acha.